Famílias edificadas no Senhor. É o tema a mim proposto e nesse pequeno devocional eu quero estar meditando em Lucas, capítulo 1 e alguns versículos. A partir do versículo 5 nós vemos: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Vemos no versículo 6 que Zacarias, ele era esposo de Isabel. E um versículo que se destaca bastante para a edificação da família é que ambos eram justos diante de Deus, e esses viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Porém, havia uma grande dificuldade na vida deles, que na sua época ou na sua sociedade era algo ruim. Isso é, eles não tinham filhos. E também eles eram avançados de idade. Mas nós vemos o caráter destes dois servos. Eles eram justos diante de Deus. Eles eram irrepreensíveis em todo o seu proceder. Isso me faz lembrar de Salmos 15, tratando ali do cidadão dos céus. Aquele que habitará no céu é exatamente aquele que vive com integridade de coração, aquele que ama a verdade da palavra de Deus. E não podemos esquecer também de Tito, capítulo 2, tratando da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. O primeiro âmbito da igreja é a família. Se temos famílias edificadas na palavra de Deus, teremos igrejas fortes. Na carta também, Paulo escreve na carta a Timóteo 3:15, dizendo que a igreja de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Trazendo isso para as nossas famílias, precisamos entender que, como família, precisamos constantemente nos lembrar disso, que precisamos ter uma vida irrepreensível em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser os melhores empregados, precisamos ser os melhores pais, os melhores patrões, os melhores servos em nossas igrejas. Uma família edificada na palavra de Deus é aquela que bota em prática as Escrituras. Não é um mero ouvinte, mas é alguém que, ao escutar a palavra de Deus, tem prontidão para ouvir, obedecer, e tudo isso por amor ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós podemos entender que famílias edificadas no Senhor, alicerçadas no Senhor, elas têm sede da palavra de Deus, de dia a dia fazer a vontade desse Senhor, que é o seu Salvador. Lembremos disso e não venhamos jamais esquecer que para a bênção de nosso lar, Cristo precisa ser centralizado em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossas atitudes. Isso é fundamental. Nós vemos que Deus abençoou de forma grandiosa este casal que edificou a sua família com o propósito correto no Senhor. Nós vemos a vinda de João Batista, que foi um dos grandes, ou posso dizer, um dos maiores servos de Cristo, ou um dos grandes, né, podemos dizer assim, a ponto de ser comparado com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pensar nisso e meditar e edificar a nossa família no Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Levi Melo, da PIB de Campos Sales. Deus abençoe sua família e a sua igreja. Deus abençoe a Igreja Batista Regular de Icó.